Cana nele, Itapemirim atrás das grades. Grátis e sem qualidade. Ônibus do Tarifa Zero de Itaguaí sofre problema mecânico. Vandalismo no Rio. 2 milhões em prejuízos. Segura, peão. Ônibus desce de ré em São Paulo. Bate coração. Quebra tudo no calor do Rio. Direto do esgoto. Motora usa água suja em motor de ônibus na capital paulista. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. A NTT realizou uma operação na rodoviária de Vitória da Conquista, na Bahia, e apreendeu ônibus por venda de sessões não autorizadas. Entre as apreensões, há um ônibus da Nova Itapemirim, da linha Timbaúba-São Paulo. Segundo a empresa, a retenção do veículo se deu por conta da venda de 2 passagens por agências credenciadas, com sessões não autorizadas. Empresas como Real e TCB também tiveram ônibus apreendidos. No Piauí, a polícia apreendeu um homem com drogas dentro de um ônibus da Guanabara, em Teresina. O veículo seguia de Belém para Teresina. Tabletes de skunk foram localizados. O traficante buscou material em Manaus e acabou sendo preso quando seguia para Teresina. Na Bahia, o transporte coletivo de Salvador ficou suspenso por horas, na região de Nova Brasília Valéria. Isso aconteceu devido à forte onda de violência que assola a região. Um ônibus com vestibulandos do Enem bateu em uma calçada, na zona leste de Manaus, no último fim de semana. 30 pessoas estavam a bordo e felizmente ninguém ficou ferido. Quem ia fazer a prova correu o mais rápido possível para pegar uma carona e chegar a tempo no destino. Nas Alagoas, uma batida entre um ônibus e uma moto deixou uma pessoa morta em Santana de Ipanema. Segundo os bombeiros, a vítima é José Reinildo da Silva, de 43 anos. A colisão foi na zona rural da cidade e as causas estão sendo investigadas. Mal começou a rodar e já deu problema. Um ônibus do Tarifa Zero de Itaguaí, lá no Rio, sofreu um problema mecânico nesta semana. Felizmente, tudo foi resolvido, mas tá aí as imagens para vocês. Ainda em Itaguaí, o clima foi tenso na cidade. As favelas do Engenho e do Jardim Ueda foram alvos de uma ação policial. Na operação, 3 bandidos foram presos. Porém, houveram represálias e quem passava pela rodovia Rio Santos sentiu os impactos. Além disso, um ônibus foi incendiado. Em Magé, um ônibus da Iluminada pegou fogo na rodoviária da cidade. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido. Informações dizem que o caso foi causado por problemas mecânicos. A polícia investiga o caso. Na capital, mais uma vez atos de vandalismo foram registrados. Segundo o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, 30 veículos foram danificados. O prejuízo passa de 2 milhões de reais. Teve vandalismo também na região de Copacabana. Olha aí, um ônibus da Brasil Lisboa com a janela destruída. A polícia até que prendeu bastante gente, mas tem pessoas ainda foragidas. Também na capital, mais um caso de vandalismo no BRT. Bota a cara do malandro aí. As câmeras de segurança mostram bandidos tentando forçar a porta do coletivo. Em Santa Cruz, 2 ônibus da Campo Grande bateram. Ainda não há muitas informações do acidente e se feriu alguma pessoa. Seguimos pelo Rio. Olha só esse caso. O ar-condicionado de um coletivo explodiu e deixou algumas pessoas feridas. O compressor não aguentou e veio a dar essa explosão. Imagens chocantes. Felizmente, ninguém ficou ferido.
Em Minas, um acidente entre um carro e um ônibus deixou uma pessoa morta na MG 118 em Paracatu. Segundo os bombeiros, ao chegarem no local, já encontraram a vítima sem vida. O motorista foi resgatado pelo SAMU, com fraturas no fêmur. Uma passageira foi atendida com dores no peito. No ônibus, 30 pessoas ao todo estavam a bordo. Em Rio Piracicaba, no Vale do Aço, um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou 2 mortos. O carro seguia com 4 pessoas. 2 faleceram e outras 2 ficaram feridas e foram socorridas posteriormente. Esse caso aconteceu na MG 123. Segundo os bombeiros, entre os feridos estava um bebê. Complicado. Segura, peão! Olha só essas imagens. Um ônibus urbano da empresa UpBus desceu de ré pela Avenida Maria Santana, na Vila Jacuí, lá na capital paulista. O acidente aconteceu de madrugada, bem no comecinho do dia. Uma praça foi atingida. Felizmente, ninguém ficou ferido, e o ônibus operava pela linha 2730/10, Vila Jacuí, metrô Arthur Alvim. A SP Trans, junto da empresa, estão apurando as causas do acidente. Meu amigo, que situação! Também na capital paulista, olha só essa cena inusitada. Meu Deus! Dá só uma olhada, presta atenção. Um possível motorista de ônibus da metrópole paulista estava com seu ônibus parado ali na região de Guaianazes, Terminal São Mateus. Todo motor de ônibus tem um reservatório de água. E o motorista precisava reabastecer esse reservatório. A gente pensa, pô, ele vai pegar água limpa, né? Uma água normal. Aí, olha o que o bendito faz. Ele pegou um copo descartável e coletou a água do esgoto. A história que já é estranha fica ainda pior. Ele pegou essa água e colocou no reservatório do motor. Meus amigos, morremos e não vemos tudo. O caso foi na linha 3063/10, Guaianazes, Terminal São Mateus. Em nota, a SP Trans disse que a empresa já tem conhecimento do caso e pediu esclarecimentos para que as medidas cabíveis sejam tomadas em relação ao funcionário. A empresa já está ciente e tomando as providências. Ela ressalta que, por parte da empresa, não há nenhuma determinação ou orientação para que motoristas usem água de esgoto ou sarjeta. Tô até sem comentários para um caso desse. Vamos seguir. Em Avaré, perto de Itatinga, lá no interior, um ônibus com trabalhadores rurais de uma fazenda de laranjas saiu da pista e capotou na estrada vicinal Padre Léo Crush. Corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. A Polícia Civil informa que o pneu dianteiro do ônibus estourou, fazendo com que o coletivo perdesse o controle e caísse de uma ribanceira de 9 metros. Uma pessoa morreu e 38 ficaram feridas. No Vale do Paraíba, um ônibus do Expresso Maringá bateu contra uma árvore em São José dos Campos. 5 pessoas ficaram feridas e todas foram socorridas pelo SAMU e levadas para hospitais. Sabemos que a onda de calor tá insuportável. Aqui no Paraná tá quente. E olha que aqui é a região sul. Imagina lá na região centro-oeste, no Rio de Janeiro, onde normalmente já é quente. Quem tá usando o ônibus lá no Rio fala que tá sofrendo com ônibus velhos que não tem ar-condicionado. Enquanto ônibus novos não tomam conta da cidade, coletivos mais antigos seguem rodando. Muitos deles não têm ar-condicionado, e nessa onda de calor, com as temperaturas batendo na casa dos 40, fica insuportável viajar, principalmente numa cidade como o Rio, que já é quente por natureza. Muitas pessoas falam que a pele chega a queimar, chega a fritar dentro dos ônibus. É um ambiente fechado e sabemos das dificuldades.
Às vezes, o ônibus até tem o equipamento, mas ele não funciona. A situação é tão caótica que uma mãe, vendo o filho passando mal, foi praticamente obrigada a quebrar uma janela de um ônibus para que houvesse ventilação. Pelo menos a Prefeitura do Rio está tomando providências em não repassar dinheiro para as empresas de ônibus sem ar e de deixar os motoristas trabalharem de shorts. É necessário, né? Tá calor demais. Um acidente envolvendo um ônibus da TCCC e um carro deixa uma pessoa ferida em Maringá, no Paraná. Segundo a polícia, o rapaz do carro estava sem o cinto de segurança. E pra gente fechar o Expresso Alerta de hoje, mais uma daquele quadro Imagens Inusitadas. Dá só uma olhada. Enquanto em muitos lugares do Brasil tá um calor escaldante, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tá acontecendo o oposto. Por lá tá chovendo e tá um clima mais gostoso. O Paraná esquece, né? No sul é só Santa Catarina e Rio Grande que faz frio. O frio e a chuva chegam no Paraná, eles desviam e o calor vem com tudo. Pelo menos aqui no norte. Lá em Santa Catarina, um ônibus urbano na cidade de São José foi flagrado repleto de goteiras. Olha aí. Esse caso aconteceu justamente devido às fortes chuvas que atingem a cidade. Meu Deus, complicado. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.